Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal, terça-feira, 1º de abril. Galvão sentiu Veloso no programa Donos da Bola, tentou dar aquela cutucada no Botafogo, mas deixou muito claro e evidente, sendo o representante da imprensa 011 pró-Palmeiras, que ainda tem aquela dor de cotovelo pela perda do título do Brasileirão em 2024, bem como a eliminação na Copa Libertadores. Vou trazer aqui para vocês a declaração dele ao programa Donos da Bola e isso vai ficar muito claro e evidente. Vale destacar também nesse vídeo uma espécie de baú do esporte. 1996, Copa Libertadores, Universidade de Chile e Botafogo. Tivemos confrontos lá e cá. Como que foi? Quem venceu? Quais foram os placares? Vamos trazer imagens aqui desses dois confrontos. Tudo isso depois da vinheta. Vamos lá, Fogão. Primeiro pedido aqui para você de saída. Deixa o seu like, super importante. O YouTube distribui melhor o conteúdo, mais torcedores passam a conhecer o nosso trabalho. Inscreva-se no Fala Fogão e clique no sininho para ativar todas as notificações. Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades. Destacando que esse é o terceiro conteúdo do dia. Tivemos o Radar Alvinegro, primeira edição, a tradicional live da hora do almoço. E agora o Radar Alvinegro, segunda edição. E mais tarde, terminada essa rodada de hoje da Copa Libertadores, eu e Ricardo Zambuja estaremos ao vivo aqui para poder trocar aquela ideia com a galera do chat e você, claro, é nosso convidado. Primeiro ponto que eu quero abordar nesse vídeo, Veloso no programa Donos da Bola. Deixa eu trazer as aspas do comentarista aqui para vocês, porque olha, se isso não é aquela dorzinha de cotovelo, meus amigos, eu não sei o que é. Abre aspas. O Abel Ferreira está reclamando, e agora, nesse momento, em outras temporadas, ele sempre dizia: mas nossos adversários estão se reforçando muito. O Palmeiras foi o time que foi mais pesado nesse mercado. Até gastou um pouquinho demais do que deveria nas contratações. Mas trouxe o Paulinho, que ainda não estreou, trouxe o Vitor Roque, trouxe o Facundo, enfim. O Palmeiras hoje é o time que mais investiu nessa temporada. O que não é verdade, diga-se. Nessa janela. E até agora o resultado não tem aparecido. Não era para o Paulista, foi vice-campeão. Agora começa o Brasileiro contra um Botafogo completamente desfigurado. Não é mais aquele Botafogo campeão brasileiro, campeão da Libertadores. O Botafogo jogou melhor que o Palmeiras. Muito melhor que o Palmeiras. Contra um Botafogo que não vai nem brigar pelo título. O Botafogo não briga pelo título esse ano. Mas mesmo assim, dentro do Allianz Parque, foi melhor que o Palmeiras. Então o Palmeiras do Abel, que sempre foi um Palmeiras diferente, não é mais. Ele precisa reconquistar esse grupo. Porque esse Palmeiras do Abel hoje é um time comum. É um time comum. Antes o Palmeiras era um time que marcava forte, um time com dinâmica, não deixava o adversário jogar, que era chato jogar contra o Palmeiras. Isso tudo acabou. Bom, quando a gente fala dos confrontos entre Botafogo e Palmeiras, Palmeiras e Botafogo, tá uma verdadeira lavada em termos de performance a nosso favor. Verdade seja dita. Nos últimos 4 jogos contra o Palmeiras lá, somente uma equipe saiu sorrindo e nesse caso foi o Botafogo. Em 23 a gente venceu com o gol do Tiquinho. Em 24 empatamos por 2-2 e eliminamos o Palmeiras na Libertadores. Depois 3-1 na 36ª rodada. E agora esse 0-0, onde o Botafogo foi melhor durante os 90 minutos. Indiscutível. Inclusive, tem vários comentaristas que estão destacando o Botafogo como a equipe que melhor se apresentou nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E olha que a gente está falando de um time que veio só treinando, sem ritmo de jogo. Ainda assim, se tivesse que ter um vencedor na partida contra o Palmeiras, seria o Glorioso, indiscutível. Mas no final o Flaco Lopes teve aquela oportunidade. Sim, só que antes o Botafogo poderia ter feito pelo menos uns 2-0. É porque a gente deu mole, não conseguiu, mas poderia ter saído o gol do Botafogo. Então, quando a gente vê o Veloso falando aqui de que o Botafogo não briga pelo título, eu pergunto, e um time comum briga pelo título? Mas tem Rafael Veiga, tem Estevão, pelo menos até meio do ano, tem o Paulinho, tem o Vitor Roque, tem o Facundo, tem não sei quem. Time comum. Nas palavras do próprio comentarista, briga por título?
Um time comum que foi vencido por um Botafogo desfigurado, nas palavras do próprio Veloso, não vi nada de desfigurado, sinceramente, mas vamos lá. Esse time comum briga por alguma coisa? Se o Botafogo não briga por nada, esse Palmeiras também não. Porque jogando dessa maneira, e já vem jogando assim há bastante tempo, um time comum, me desculpe, não briga por taças. O Palmeiras vai brigar? Vai. O Botafogo também vai se colocar nessa condição. E sabe por quê? Porque a tendência do trabalho do Renato Paiva é de evolução, é de crescimento. Se no primeiro jogo, contra um grande adversário, a gente já teve capacidade para fazer essa performance, com o tempo e as partidas acontecendo e os jogadores podendo entrar naquele ritmo competitivo, a tendência é que o Botafogo brigue também. Brigue no Brasileiro, brigue na Libertadores e na Copa do Brasil. Eu não posso chegar e cravar que a gente vai ser o grande favorito, mas eu posso falar sim que a gente vai brigar, porque a tendência aponta nessa direção. A imprensa 011, eles querem fingir que não estão nem aí pro Botafogo, mas a realidade é que a dor de cotovelo só faz aumentar. Agora, Fogão, sobre amanhã, Botafogo e Universidade de Chile. A gente, claro, vai trazer todas as informações sobre esse confronto na nossa resenha da hora do almoço, pré-jogo. Então já fica o convite aqui para você participar dessa nossa live de amanhã da hora do almoço, vai ser muito bacana. Só que nesse vídeo daqui, eu quero trazer para vocês imagens sensacionais dos dois jogos entre Botafogo e Universidade de Chile na história da Copa Libertadores. Isso aconteceu em 1996. O primeiro jogo, lá em Santiago, o Botafogo acabou derrotado por 2-1. É verdade que era para ter uma expulsão, tá, a favor do Botafogo. O jogador da Universidade de Chile deixou a trava da chuteira na cara do nosso goleiro, mas não teve cartão vermelho. E o Botafogo depois no Rio de Janeiro, mesmo saindo atrás do placar, virou para 3-1. Nós nos classificamos, mas infelizmente fomos derrotados na fase de mata-mata para a equipe do Grêmio. O Grêmio que já foi algoz do Botafogo em fase de mata-mata da Libertadores em 2 ocasiões. Que um belo dia a gente possa se encontrar para poder devolver a gentileza, digamos assim. Mas vamos ao que interessa. Primeiro, as imagens, os lances, os melhores momentos de Universidade de Chile 2, Botafogo 1. E depois, Botafogo 3, Laú 1. Com vocês. Desde o início, pressão do Universidade do Chile, que perde várias chances. Numa delas, o atacante Goldsberg acaba atingindo o goleiro Carlão do Botafogo. Reveja aí a entrada desleal. Carlão levou 6 pontos na testa. No final do primeiro tempo, Salas abre o placar para a Universidade do Chile. No segundo tempo, Wagner entra no lugar de Carlão e o Botafogo com Jefferson chega ao empate. Um golaço. Mas no final, depois do passe de calcanhar de Léo Rodrigues, Silvani faz o gol da vitória do Universidade, que agora lidera o grupo ao lado do Corinthians. Mal colocado, o gol esfria ainda mais os poucos heróis que se dispuseram a enfrentar a chuva para ver um apático Botafogo diante da Universidade do Chile. Mas o vazio estádio de São Januário vê o próprio Botafogo melhorar um pouco, ainda no primeiro tempo, depois do gol de empate marcado por Dauri. Vem o intervalo e na volta ao campo, o Botafogo, se não chega a empolgar, pelo menos mostra garra e é recompensado com um gol contra de Fuentes. E no finalzinho da partida, Paulo Roberto cruza de maneira perfeita para a cabeçada de Bentinho. 3-1 no placar. O Botafogo confirma a classificação e já sabe que vai enfrentar o Grêmio na próxima fase da Libertadores. E agora, Fogão, quem vai levar a melhor em 2025? A Laú de Leandro Fernandes, atacante de 34 anos de idade, que na última temporada teve 26 participações em gols em 34 jogos, ou o glorioso de Igor Jesus e companhia? O nosso Igor Jesus, que no ano passado teve 13 participações em gols, chegando à seleção brasileira e representando muito bem a estrela solitária. Eu estou confiante que a gente vai fazer um grande jogo nessa quarta-feira e começando com uma vitória, podemos abrir 100%, 6 pontos, logo nos primeiros 2 jogos, porque no Rio de Janeiro contra o Carabobo não tem conversa. É vitória do Glorioso mais 3 pontos. Então que a gente possa começar muito bem para a equipe ir ganhando aquela confiança que é sempre muito importante, muito necessária. Você sabia desses resultados de 96?
acompanhou a partida na época ou não era nascido? Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber a sua visão sobre tudo isso que eu passei aqui nesse vídeo. Beleza? Logo mais estaremos ao vivo aqui, então já coloca aí na sua programação. Hoje à noite tem Fala Fogão, pra gente poder resenhar sobre Carabobo e Estudiantes de La Plata e, claro, os demais resultados dessa terça-feira de Copa Libertadores. Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!